Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Em Arapiraca, 13 horas em ponto, 1 da tarde, dia 2 de abril. Ontem nós não tivemos o Saúde em Foco porque a nossa convidada teve um problema de última hora e não foi possível. Doutora Rosilane, um grande abraço, nutricionista. A gente ia falar de um tema muito bacana, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, tá bom, gente? Por isso nós não tivemos, ela teve esse problema com uma pessoa próxima quase na hora do programa. Então, por isso que nós não tivemos ontem o Saúde em Foco. Tempo e temperatura para você em Arapiraca agora, 31 graus. Chuva, possibilidade de chuva em 15%, a previsão tá toda troncha hoje. Umidade relativa do ar em 50% e ventos de 13 km por hora. O tempo tá parcialmente nublado com previsões aí. Segundo a meteorologia, já caiu uma chuvinha, né, para dar aquela refrescada. E São Pedro ajuda nós aí, porque se não chover o suficiente ou não chover bacana para esfriar o tempo, vai ficar aquele abafado, aquele mormaço, né? Muito bem, hoje eu recebo aqui a doutora médica veterinária, a doutora Letícia Gomes. Ela é médica veterinária e o assunto da gente, hemoparasitose. Pois é, a doença do carrapato. Essa doença, ela traz vários problemas para os nossos pets e ela, como especialista, vai falar sobre isso, né? Há diversas hemoparasitoses que podem afetar a saúde, inclusive dos cães e também dos gatos, para você que não sabia e está sabendo. Geralmente você espera que a gente tenha entrevista da Bicho de Patas às terças-feiras, mas por conta dos compromissos da doutora Letícia, a gente trouxe a convidada hoje, na quarta-feira. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Uma satisfação tê-la aqui para falar de um problema para que nós, tutores, tenhamos cuidado e num período que pode ser propício. Até depois eu vou perguntar a você, fora do escopo aqui, se esse tempo abafado, esse tempo úmido, ele é bom, entre aspas, para a proliferação dos carrapatos. Mas deixa essa pergunta para mais tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Esse tema é um tema que a gente já vinha falando, eu e a doutora Alessandra, que está sempre por aqui, para a gente tratar. Hoje, a doença do carrapato, a hemoparasitose, é uma das doenças da patologia mais comum da nossa rotina clínica. Eu acredito que todos os dias a gente atende casos de hemoparasitose e é muito importante a gente falar sobre isso e deixar os tutores bem esclarecidos. Hoje a gente quer tratar e falar sobre diagnóstico, prevenção e tratamento. Uhum. Doutora, o que é a doença do carrapato? Porque a gente tem alguns carrapatos que tem dois tipos, né? O carrapato estrela, que é aquele achatadozinho, e a gente tem aquele carrapato que quando a gente olha, o bicho já tá grandão, aquele já tá cinza, né? Aquele carrapato. Depois eu pedi uma aquarela para colocar aí os tipos de carrapatos mais comuns em cães e gatos, que são estrela, que ele anda no chão e tal, né? E tem aquele cinza, aquele cinza inchadinho, porque ele já tem tanto sangue ali tem milhares de ovos. E você que está com o seu pet em casa, que tem aquilo ali, não vai estourar aqueles carrapatos em lugar nenhum, porque aquilo ali só vai piorar. Mas a doutora é quem vai falar. Doutora, o que é então? A diferença, na verdade, é que aquele carrapato que você vê inchado, ele na verdade é a fêmea. A doença ela é mais transmitida pela fêmea, mas pode ser transmitida também pelo carrapato macho. Por quê? O carrapato macho ele vai picar um animal que está infectado com a doença e ele também pode ser um vetor transmissor da doença. Não obrigatoriamente só o carrapato fêmea que vai transmitir, né? Mas, assim, digamos que é mais transmitido pelo carrapato fêmea, que é aquele que você vê inchado. Por isso que quando não é interessante as pessoas têm o hábito de pocar, né, ele, e aí aquela carrapata fêmea ela vai passar ainda mais carrapatos para o ambiente. Perfeito. Essa doença ela é transmitida por bactéria e protozoário. As mais comuns são, na nossa rotina, a babesiose, erliquiose e anaplasmose. A erliquiose é uma bactéria,
a anaplasmose é uma bactéria e a babesiose é um protozoário. Dessas 3 doenças, a maioria elas têm sinais clínicos comuns, parecidos, tá? E é isso. Agora, é interessante, né? As hemoparasitoses são enfermidades ocasionadas por protozoários ou bactérias capazes de parasitar o interior das células da corrente sanguínea de cães e gatos, podendo afetar severamente a saúde desses animais. Doutora, eu pensava, até porque eu estava conversando com você antes, um pouquinho antes da gente vir pro ar, e falando que... Deixa eu chamar de você, que eu sou bem mais velho. Então eu posso. E aí, tem uma cadelinha, eu botei o nome dela de Preta. E ela fica lá nos arredores da academia. E aí, ela é muito assustada, porque ela deve ter sido muito maltratada, né? E eu consegui me aproximar dela e algumas semanas depois ela apareceu completamente infestada de carrapatos. A gente via assim, parecia, como a gente chama aqui no Nordeste, parecia uns calombos em cima da pelagem dela. E aí eu fui lá na Bicho de Patas, conversei com a médica, ela disse: André, leva esse produto aqui, leva uma comidinha aqui, aquele sachêzinho de comida molhada, porque ela pode negar, né? E aí vai cair hoje mesmo. Isso. Eu falei: rapaz, não. Ela disse: daqui a 2 horas cai e ele age por 37 dias. Aí tá bom. Aí eu levei, comprei a comidinha, olha aí, os tipos de carrapato aí, né? Tá na tela aí. E doutora, caiu mesmo. O pessoal da guarda municipal que faz a segurança da praça disse assim: rapaz, ela ficou a tarde inteira ela ficou louca aqui. Só que ontem, pra minha surpresa, ela já tá livre, né? Eu sempre levo uma raçãozinha e água pra ela de manhã. E ontem tinha um rapaz lá, um veterinário. Aí ele disse assim: rapaz, você é o rapaz que cuida dela? Eu digo: ela tá aqui na porta da academia. Ele disse: deu o que pra ela? Aí eu fui falar o nome do produto, a foto do produto. Aí ele disse: mas, André, era essa a pergunta que eu fiz, porque o que você deu pra ela, ele age para os que estão por fora. Aí eu falei: como assim, doutor? Por fora? Ele disse: porque tem o que age por dentro. Isso, no sangue mesmo. A hemoparasitose, na verdade, é isso. As pessoas têm um hábito de julgar que o animal ele só tem carrapato, doença do carrapato, se ele tiver com infestação de carrapato. Não necessariamente. A gente já pegou casos de ter animal, tipo, que está com a doença do carrapato e ele não tinha nenhum carrapato. E aí? Né? A doença ela é transmitida a partir da picada do mosquito. Então, se o animal não tem nenhum carrapato, provavelmente um carrapato foi lá, picou, transmitiu a doença para o animal, mas ele não tem uma infestação de carrapato. No caso da Pretinha, ela tinha uma infestação de carrapato. Ela pode ter tido a sorte de, nessa infestação de carrapato, não ter tido nenhum carrapato que era transmissor e que era portador de alguma dessas doenças que eu falei. Então, pode acontecer. Animais que estão com infestação e não portar nenhuma doença, nenhuma hemoparasitose, porque a hemoparasitose nada mais é do que a transmissão desse protozoário e dessas bactérias através da corrente sanguínea. Quando o carrapato, o parasita, pica, ele consegue passar e fazer essa transmissão. E acontece casos de animais que tá sem nenhum tipo de carrapato e tá com a doença. Entendeu? Tá. Tem uma amiga querida aqui, que hoje é assistente social e psicóloga, amiga de infância. Ela entrou aqui, tá assistindo a gente aqui, que é a Márcia Moraes Arruda, tá em Maceió. Ela disse: perdi minha cachorrinha Rebeca com essa doença. Ficou silenciosa até entrar no cio e morrer em 4 dias. Apesar de todo o cuidado oferecido na clínica, hoje morro de medo. Tema bem importante. Obrigado, Márcio. Um grande abraço para você. Doutora, você vê que nós, como tutores, nós primeiro não temos a noção de que o carrapato ele pode ficar por dentro. Já é um problema. Outra coisa, quando a gente vê o carrapato, a gente acha que o problema é só o carrapato. Entende o que eu tô falando? Como leigos que nós somos. De forma externa, né? Exato. A maioria da preocupação é essa, né? Exatamente. E quando a coisa não é muito mais grave, eu já socorri outro também de rua, que ele quase morre. Ele tava ficando sem ar. Isso. E foi socorrido lá na Bicho de Patas, que é o Dodô. O Dodô hoje tem um tutor.
né, que cuida dele. A gente vai lá de vez em quando, dá uma olhada nele, mas graças a Deus ele tá bem. Doutora, quais são os sintomas, né? Porque aí a gente tá falando do que a gente vê, que o Marco Aurélio colocou aqui na tela, da figura horrível que é o carrapato, né? É um negocinho feio. Mas quais são os sintomas da doença do carrapato? Pode ser que pode ser que seja possível um cão ele ter a doença do carrapato de forma somente interna e só ter sintomas e não ter a doença externamente, não ter o carrapato ali na pele dele pelo lado de fora? Sim, é possível. A gente já teve vários pacientes que eram assintomáticos e chegou na clínica brincando, pulando, feliz, normal. E aí a gente faz um exame de rotina, né, um check-up de sangue. Até com um simples hemograma a gente consegue ter esse diagnóstico, né? E aí, quando a gente faz o exame, o animal estava ativo, sem nenhuma... Só o primeiro sinal que ele apresentou foi uma falta de apetite, só isso. E aí a tutora levou para fazer exame normal. Ele também não tinha presença de carrapato nenhum. E quando saiu o resultado do exame, deu 15 mil de plaquetas. Quer dizer, isso é grave, né? Uhum. Bem grave. O normal das plaquetas de um cão é de acima de 200 mil. A dele estava 15 mil. Quer dizer, ele estava em um quadro... Para ele estar extremamente debilitado. E ele não estava. Então, assim, por isso que eu falo, apresentou qualquer sinal, a primeira coisa que acontece é a falta de apetite. O animal, ele começa a parar de querer comer, do nada, assim, falta de apetite. Depois, aí começam as outras coisas, febre, aí apatia, começa a ficar mais quietinho. E um quadro grave mesmo da hemoparasitose é o sangramento, que aí é onde as plaquetas estão muito baixas e o animal começa a ter hemorragia. Esse sangramento pode ser nasal, pode ser através do xixi, pode ser através de cocô. Então, o sangramento ele pode vir de várias formas. A gente já teve quadro de hematúria intensa, o animal chegou com quadro de cistite e a gente fez o diagnóstico que era doença do carrapato. Então, assim, o tutor ele tem que estar sempre atento a esses sinais. O animal começou com uma faltazinha de apetite, já leva para a clínica, faz uma consulta, faz um examezinho de rotina pra gente descartar essa possibilidade, né? Uhum. Perfeito. Doutora, a doença do carrapato, ela tem cura ou é somente tratamento e prevenção? Não, a doença do carrapato ela tem cura, sim. E muitas vezes é um tratamento um pouquinho prolongado, né? Geralmente dura aí em torno de 28 dias. Em caso de babesiose, a gente também faz um tratamento que é injetável com aplicação a cada 14 dias. E ele tem cura, sim. Só que o tutor ele tem que ter cautela, ele tem que fazer o tratamento direitinho. É um tratamento chato, é um tratamento prolongado, dura 28 dias. Ao término desse tratamento, a gente tem que voltar com o paciente para a gente repetir os exames, saber se está tudo bem, se as taxas voltaram ao normal, que geralmente volta, tudo se normaliza. Mas, assim, tem cura. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, né? Ele pode voltar a ter doença do carrapato? Sim, pode voltar. Ele não está imune à doença do carrapato, não. Uma vez contaminado, ele pode voltar a ter novamente. Já aconteceu casos da gente tratar um animal com hemoparasitose e com 45 dias o animal pegar novamente. Ele reinfestar. Isso. Não tem... por causa dele ou por causa do ambiente em que ele vive? É por conta do ambiente. Na verdade, as pessoas também acham, os tutores acham, acreditam que mas meu animal vive dentro de casa, ele mal passeia, porque ele vai ter carrapato. O carrapato, ele vai até o animal. Ele é um parasita. Não necessariamente o animal que vai até o carrapato. Muitas vezes até um cão de rua passa pela porta da sua casa, deixa um foco ali, uma carrapato fêmea cai, ela, né? E aí acontece todo o protocolo de infestação. Então, a única forma é a prevenção mesmo. Uhum. Tá. Agora, pegando o gancho disso aí, esse clima, oficialmente nós vamos entrar no outono, né? Para nós aqui de Alagoas, a gente não tem muito isso. A gente tem chuva e mormaço, como a gente fala, né? Mas assim, o tempo fica... Por exemplo, essa chuvinha que caiu hoje, ela deixa os ambientes úmidos e quentes. Isso. Né? Eu queria saber se esse ambiente ele é propício para a proliferação do carrapato. Também.
Hoje em dia, a gente acha, tipo assim, tá sempre tendo carrapato, né? Não existe um tempo específico, tá sempre tendo carrapato. O verão é o tempo mais propício, só que essa umidade também as fêmeas se reproduzem, há facilidade para isso. Então, às vezes as pessoas querem se limitar muito a tempo, o carrapato vai sempre existir. Infelizmente, é um parasita que ele se aproveita de qualquer fase. Mas nesse tempo de umidade é ótimo para a proliferação do carrapato. Uhum. Doutora, como é feito o diagnóstico da doença do carrapato? Pode ser clínico, porque tá visual, tá vendo que o cão está infestado. Eu queria também estender essa pergunta. Se os gatos, eles também têm as hemoparasitoses, porque para ser sincero, eu nunca vi um gato, nenhuma gata com carrapato. Eu nunca vi na vida, mas, né? Mas pode ter, sim. Uma boa pergunta. Gostei da pergunta. Sim, o diagnóstico, hoje, a gente faz na clínica. Geralmente a gente solicita, dependendo do sinal clínico do animal, a gente solicita um exame de sangue, né? E aguarda sair o resultado. Hoje em dia, a gente já de cara, dependendo do sinal clínico, a gente já solicita uns testes rápidos. Hoje a gente tem o 4DX, que é um teste. Com 30 minutos a gente tem um resultado, então o paciente já fica lá na clínica aguardando o resultado e ele consegue ter uma leitura de erliquiose, anaplasmose, doença de Lyme, que também é uma doença transmitida pelo carrapato, só que não tão comum, e dirofilariose. Ele pega essas 4 doenças. Babesiose. Doutora, e se ele tiver com a babesiose? Se nesse teste der tudo negativo, então aí a gente vai para a sorologia de babesiose. Aí nesse caso, realmente só encaminhando o sangue para o laboratório para fazer a leitura, tá? Mas hoje a gente tem testes que fazem essa leitura de forma rápida. Em 20 e 30 minutos a gente já tem um resultado e o paciente já vai para casa sabendo se está positivado ou não. Uhum. E com relação ao gato que você perguntou, gatos também podem ter hemoparasitose, tá? Não é descartado, não. Não é tão comum quanto os cães, mas eles têm. As principais doenças que são transmitidas de carrapato para os felinos é a micoplasmose, a erliquiose e a babesiose. Anaplasmose não. Mas isso é bem comum, não é algo que a gente vê tanto quanto os cães, né? Uhum. Mas eu não descarto que um felino venha a ter uma hemoparasitose. Tá. É tão grave quanto nos cães? Muitas vezes sim. Por quê? Os felinos, eles são bem menos, eles demonstram bem menos sinais clínicos que os cães. Então, qualquer mudança no comportamento do cão, a gente consegue perceber. Já os felinos não, eles são, quando eles vêm a demonstrar alguma coisa, já está em um estado muito grave da doença. Então, para a gente conseguir ter esse diagnóstico é bem mais demorado. E aí, quando o animal vem para ser diagnosticado com a doença, já está numa fase bem avançada. Então, é por isso que ele é pior, de certa forma, né? Uhum. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, você tem dúvidas? Pelo 99639-8389, você pode mandar suas dúvidas para cá através do nosso WhatsApp, mensagem de texto ou de voz. 99639-8389. Estou falando com a doutora Letícia Gomes, ela é médica veterinária e o assunto é hemoparasitose, as doenças transmitidas pelo carrapato. Vou tomar uma água com ela aqui, corrigir aqui, o locutor errou na sua pronúncia da palavra água e vou corrigir-me. Olha, tô parecendo assim ter achado. Né? Captou? Não, né? Diga para mim. Então eu vou tomar uma água aqui com a doutora e volto já, depois do intervalo. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
Muito bem, o tema é hemoparasitose, as doenças que são transmitidas através dos carrapatos, com a médica veterinária a doutora Letícia Gomes, que está aqui com a gente para falar sobre esse tema, né? Então você que tem seu cão, seu gato, preste atenção. Doutora, a doença do carrapato, ela pode ser transmitida para nós, seres humanos? Sim, pode. Mas veja bem, não é o cão que traz esse risco pra gente, tá? O que traz o risco pra gente é o carrapato que está contaminado. Então, muitas vezes as pessoas julgam ser os cães. Então, os cães, eles não transmitem a doença do carrapato. Quem nos transmite a doença do carrapato é o próprio carrapato. E a única que a gente pode pegar é a bactéria, né, Ehrlichia. Essa é a única que poderia ser transmitida para nós, seres humanos. Tá. E tem outra aqui também, que é o seguinte: como é possível a gente prevenir as doenças do carrapato? Eu sempre falo quando a doutora Alessandra vem aqui que a medicina veterinária, bem como a medicina humana, tem avançado muito, né? Antigamente, muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu era criança, a gente tinha poucas oportunidades, poucas medicações disponíveis para tratar com carrapato. Tinha gente que tratava até com remédio humano. Para piolho, usavam, eu não vou dizer o nome aqui não, para ninguém estar procurando esse negócio. Era um negocinho redondinho, desse tamanho, amarelo, né? E muita gente usava aquele negócio de piolho que botava um pó na cabeça. Eu usei, viu? Você que não sabe aí, é porque você é de Sacha pra cá, eu sou de Xuxa pra lá. Então é o seguinte, eu usei aquele negócio, né? E botava um lenço na cabeça igual o Cazuza. Bicho, quando tava matando os piolhos, a gente ficava doido, né? E eu tive uma infestação, e aquilo ali, aquele potinho amarelo, eu não sei se tá no mercado mais, e não vou dizer o nome aqui não para ninguém sair procurando, mas quem tá ouvindo aqui, a NN, sabe o produto que eu tô falando. Era uma latinha chata, desse tamanho assim, né? Que colocava tanto no piolho que tinha gente que colocava nos próprios cães e gatos quando eles eram infestados. Então, doutora, sem essa latinha, né, nos dias de hoje, com toda a sua pompa da medicina veterinária, toda a sua descoberta, avanço, é possível prevenir a doença do carrapato? Sim, é possível prevenir. Hoje no mercado a gente tem muitas opções, tá? A gente tem opções tópicas em pipeta, que coloca no dorso do animal. A gente tem opções oral, em comprimido, e preços também a todos os custos, tá? A gente tem opções de... O que determina é a durabilidade. Então, tem opções de a partir de 28 dias de proteção, tem opções de 30 dias. No mercado a gente também tem um comprimido que ele dura 3 meses. Então, o que é interessante é que o tutor ele fique atento à durabilidade que o produto oferece em bula. Se o produto diz que é 30 dias de proteção, a cada 30 dias você tem que refazer. E o que muitas vezes acontece é que os tutores, eles deixam o animal vir a pegar o carrapato para fazer a proteção. Então, isso não é proteção. Meu animal não tem carrapato, então eu não vou dar remédio. Não é assim. Então, se o símbolo diz que é 3 meses, a cada 3 meses repete, e aí não vai acontecer do animal chegar a pegar carrapato. Então a gente tem muitas opções hoje no mercado, eu poderia citar várias aqui. A gente hoje, pronto, o número 1 do Brasil, que ele diz ser prevenir, tratar o ambiente e o animal, é o Bravecto. A gente tem Simparic, a gente tem muitas opções. Então, assim, só se você for em uma clínica, dificilmente você vai sair de mão vazia com relação a... e a gente também tem a opção de coleiras, tá? As coleiras repelentes. Que tanto previne a questão dos ectoparasitas, como picada por mosquito. Tá. E se o meu cachorro ele teve a doença, né, do carrapato, você já falou que ele pode ser reinfestado, né? Um abraço aqui pro meu querido Eduardo Cardeal, que ele diz assim: eu compro esse comprimido para o meu dog, o Theo Simparic. É um produto excelente, Eduardo Cardeal. Logo mais às 19 horas aqui com o Futebol Show. Hoje tem CSA, CSA e quem? CSA e CSE. É decisão seletiva da Copa do Brasil à noite. Que horas?
19h30. Eduardo Cardeal com certeza já deve estar ou fazendo parte aí da transmissão ou se preparando para transmitir aqui o Futebol Show logo mais às 19 horas. Com certeza a gente vai transmitir esse jogo aí, porque as imagens são liberadas, né, Marcão? Pelo NN Play, logo mais a partir das 19 horas. Um abraço aqui, Eduardo Cardeal. Doutor, ele disse que dá o Simparic para o Theo, que é o dog. Eu também já usei o Simparic e usei aquele outro que você falou aí, o Bravecto. O Bravecto, ele tem um espectro de ação maior, ele dura mais tempo, não é isso? Isso. Em bula ele tem durabilidade de 3 meses. E ele é o único que promete tratar animal e ambiente. Então, aquele animal que faz uso do Bravecto provavelmente não vai precisar que o tutor tenha o cuidado de passar o uso de alguns produtos para que o ambiente não venha a contaminação de carrapato. Então, ele é o único que promete isso. O Simparic também é muito bom, mas a durabilidade dele em bula, acredito ser só 35 dias. Então, a cada 35 dias você tem que estar repetindo. E os produtos em uso tópico também, que a gente tem uma gama de variedade. E até Bravecto também a gente tem tópico para aquelas pessoas que têm dificuldade em dar comprimido oral para os seus pets. Tá. E você falou aí de algumas principais hemoparasitoses. Por exemplo, a erliquiose é uma das principais hemoparasitoses que afeta cães, que é a erliquiose. Ela é causada pela bactéria gram-positiva da espécie Ehrlichia canis, cujo vetor é o carrapato Rhipcephalus sanguíneo. Rapaz, esse povo faz eu falar uma língua estranha aqui. Rhipcephalus sanguíneos. Larvas e ninfas desse ixodínio infectam-se quando realizam repasto sanguíneo em um cão com erliquiose, em fase da riquetsemia, que é o aumento do número de parasitas na corrente sanguínea. Um monte de palavrão aqui. A erliquiose canina, ela pode ser classificada em 3 fases: aguda, crônica ou subclínica, que é a assintomática, que é essa que a doutora falou aqui. O cão tá bonzinho, você não tá vendo nada, não tem carrapato nenhum no ambiente, não tem carrapato nenhum nele. É caracterizada por uma desordem multissistêmica, doutora, que geralmente desencadeia trombocitopenia, que é a diminuição do número de plaquetas sanguíneas. E aí entra a questão da visão e da expertise do veterinário em pedir um exame de sangue, porque só para você olhar, você não vai conseguir diagnosticar uma trombocitopenia, né, doutora? Isso mesmo. Então, quando a gente faz um hemograma, com base em um hemograma simples, né, a gente já consegue ver essa trombocitopenia. E a trombocitopenia, ela pode causar o quê? Hemorragia, que é a epístase que vai causar esse sangramento, tanto nasal, como urinário, como na fezes. Então, assim, é uma hemorragia intensa e pode levar o animal a óbito. Então, por isso que é importante a gente estar com o animal, fazer esses exames de rotina. Mesmo que o animal não venha ter carrapato, a gente levar o animal para fazer exames de rotina, tá sempre acompanhando ali a vida desse pet. Uhum. A outra é a babesiose, que é uma hemoparasitose causada pelos protozoários do gênero Babesia, que pode acometer cães e gatos. Doutora, a gente não vê, pelo menos até hoje eu não vi, como eu falei para você, eu não vi nunca um gato com carrapato, né? Por que isso acontece? Porque o gato, ele tem uma pelagem mais curta, né? E mesmo assim, eles podem ser infestados por aquele carrapato estrela que infecta também os cães, ou isso não acontece? E no caso da babesiose, ela é ou babesia, ela é tão violenta para o gato quanto a outra, a erliquiose, é violenta para o cão? Sim, com certeza. Como eu havia falado, né, os felinos, eles não são tão propícios a pegar carrapato e sim pulgas, né? Mas isso não significa dizer que está descartado dele vir a pegar carrapato. Provavelmente você não vai ver o gato com carrapato. Se acometer, ele vai picar, como acontece com os seres humanos também. Do carrapato vinha nos picar. Então ele pode picar o felino, mas ali não é um ambiente propício para ele viver. Como você falou, ele tem pelagem curta, eles se lambem. Então, assim, não é tão propício para o carrapato. Mas não está descartado que ele venha pegar a doença. Por isso que não é tão comum na nossa rotina clínica a gente atender felinos com doença do carrapato. Uhum. E teve um episódio aqui que eu estava compartilhando com a doutora Alessandra,
quando eu me mudei pra minha casa há 3 anos atrás, e tem uma parte que eu tava falando pra ela, que eu tenho um bolota que é um Lhasa Apso. O bolota é um Lhasa Apso muito querido, né? E já é cliente a bicho de patas há muito tempo. E tem uma parte lá atrás que é um gramado. E a doutora disse assim: Pepes, muito cuidado com o gramado. Por quê? Porque não é o seu gramado, são os adubos, né, que se coloca, que vem já da empresa da grama, e às vezes esses gramados vêm já vem com foco de carrapato. Isso. Fique atento, porque se o bolota gostar de se deitar no gramado, aí você vai ter problema. A gente colocou aí, ó, tá? Até um merchan aqui da Royal Canin, que é o ciclo da babesiose, né? Que aí tem ali o cão. Depois eu faço esse comentário aqui do gramado. Ao ingerir sangue de um animal infectado, a babésia inicia seu ciclo dentro do carrapato. Veja aí, tá? O 2. Algumas formas de babésia se reproduzem assexuadamente, alcançando os órgãos reprodutivos do carrapato, enquanto outras se disseminam por outros órgãos, principalmente atingindo as glândulas salivares. Está na tela, o Marcão vai segurar essa tela aí. Aí, ó, onde está o negócio ali, ó, tá? O animal tá ali saudávelzinho, ó, tá vendo ali embaixo? Aí 3. Os esporozóitos presentes na saliva do carrapato representam a forma infectante para os hospedeiros, que são os vertebrados. O carrapato infectado pela babésia se alimenta do sangue do cão e os esporozóitos penetram nas suas células sanguíneas, passando a ter o nome de trofosóitos. No 4, ali, a multiplicação dos trofozoitos, né? Isso. Eu esqueci aqui o acento. A visão tá... O cabo velho ocorre pela divisão binária dos glóbulos vermelhos, gerando merozoítos, que ficam livres na circulação e afetam outras hemácias, dando continuidade à multiplicação assexuada do parasita. Isso é um ciclo. A gente tá falando do ciclo aqui, por isso. E o 5, os merozoítos que não se multiplicam transformam-se em gamontes esféricos e, quando ingeridos por um vetor, que é o carrapato, possibilitam o início de um ciclo sexuado, que é chamada de gametogonia, e a geração dos oocinetos. E aí começa tudo de novo, se esse ciclo não for interrompido, né, doutora? Justamente. Ou seja, não adianta tratar o cão e não tratar o ambiente. Não adianta. Como você falou, muitas vezes o ambiente, às vezes não, né? Às vezes é um animal que passeia muito, e aí naquele momento de passeio, foi lá um carrapato, picou ele e tal, mas muitas vezes é dentro de casa mesmo. Então, geralmente, quando a gente passa o tratamento para doença do carrapato, a gente sempre deixa isso de passa, e na receita a gente já coloca também os produtos que podem ser utilizados para passar no ambiente. Entendi. Agora, como é que a gente pode fazer? Tem um monte de gente aqui mandando um abraço pra você aqui, ó. A Nayara Romero, a Maiara Romero, a Laís Gomes diz assim: uma excelente médica. Marcelo Paulino, o Ronaldo Técnico Relógio, boa tarde. A Maria Jane diz: boa tarde, doutora mais linda. Obrigada. Patrícia Mello tá aqui também, uma galera aqui mandando essas felicitações aqui pra você. Obrigada, tá? Pessoal, por me acompanhar aí. Doutora, e também a gente tem aí a última, que é a anaplasmose. Anaplasmose. O que é ela? E se ela comete mais cães, né? Isso, ela comete mais cães. Ela é menos comum, tá? Do que a Ehrlichia. A Ehrlichia é mais comum, mas ela também é uma bactéria, tá? A babésia é um protozoário, mas a anaplasmose também é uma bactéria. Os sinais clínicos, como eu lhe falei, eles sempre se confundem. Por quê? Porque são sinais clínicos muito comuns. A maioria deles apresentam os mesmos sinais. Começa com a falta de apetite, que depois vai se tornando uma apatia, um animal quietinho, depois vai para uma febre e só piorando. Então, assim, os sinais clínicos são bem parecidos, mas até porque também é uma bactéria. Entendi. Agora, doutora, você falou que nós temos produtos, por exemplo, nós temos também uma coleira. Isso, repelente. Que é repelente. Ela vai ajudar, e muito, a que os carrapatos não se proliferem. E tem coleiras com várias durações, muitas durações, 3 meses, 6 meses. Isso, né? Tem. Agora tem gente que também pensa que só a coleira vai resolver. Né? Não, vou colocar a coleira e pronto. Não necessariamente, realmente. Elas
falam que tem prevenção. Tipo, a Coleira Excalibur, né? Ela em bula, ela fala que é 4 meses de prevenção que previne, né, a doença do carrapato. Mas, assim, o uso só dela eu não indico, tá? Como forma de vetor de mosquito, sim, é 3 meses. E para carrapato, ela fala 4 meses. Mas eu indico associar aí a um comprimido, porque quanto mais proteção, melhor, né? Com certeza. Doutora, existe algum alimento que faça com que os cães eles tenham mais predisposição? Por exemplo, a alimentação humana, ela tem mais predisposição? E aí eu vou voltar à questão do gramado. Você que tem gramado em casa ou que você que passeia com o seu cão em gramados públicos. Por quê? Porque o seu cão não tem. Mas de repente, passou um cão ali, doutor, e deixou um foco naquele gramado. Pode ser no Bosque das Arapiracas, por exemplo, pode ser no chão, enfim. Como prevenir, como se proteger e como proteger o seu pet em relação a isso? Em relação a isso, principalmente animais que passeiam, né? Animais que passeiam tem que fazer o uso desses antiparasitários. Se for um que tem prevenção mensal, fazer mensal. Se for um que tem a prevenção trimestral, fazer trimestral. Então, sempre manter o uso de antiparasitário em dia para que evite. Já aconteceu também, não descarto a possibilidade, né? A gente nunca pode descartar 100%, de um animal estar com o remédio em dia e o carrapato foi lá, picou e o animal pegou a doença de uma forma que a gente não sabe nem explicar, porque para todos os efeitos era para o carrapato picar e não conseguir transmitir a tempo, entende? Ele morrer antes mesmo disso acontecer, essa transmissão, mas já aconteceu, entendeu? Então, assim, toda e qualquer forma de prevenção que a gente possa fazer é essencial. Aconteceu esse caso, foi um fato esporádico. O animal estava com um carrapato em dia, tinha apenas uns 20 dias que ele tinha feito. E ele foi picado e quando a gente fez os testes, os exames, ele positivou para a Ehrlichia. Porque o teste, como eu lhe falei, o teste que a gente faz na clínica, ele mostra exatamente qual é a doença. Então é muito importante. Além do exame de sangue, que a gente vai ver essas alterações que são comuns no caso da doença do carrapato, né? A gente já sabe, com base nesses exames, qual é as alterações clínicas. E aí o exame, o teste, ele vai nos mostrar exatamente qual é a doença para que a gente trate de forma específica. Até porque a babesiose é um tratamento diferente das outras. Então, assim, a gente também precisa saber qual delas o animal está portando. Entendi. Um abraço aqui para Lívia Gomes, que diz assim: excelente temática. Obrigado, Lívia, pelas palavras aqui. Doutora, então, resumindo a ópera, é o seguinte: para nós que temos cães e gatos, para você que é tutor de cão ou gato, ou de cães e gatos, qual é a periodicidade que a gente deve levar ou levá-los a bicho de patas ou a sua clínica de preferência para fazer os exames para que a gente possa prevenir essa doença e, no caso detectada, tratar? Isso mesmo. O interessante é que os animais vão a cada 6 meses, porque como o animal ele está sempre predisposto a pegar esses tipos de doença, a cada 6 meses faz um hemograma simples, é um exame de baixo custo, tá? Então, assim, é simples, é uma coleta fácil, também não precisa de uma quantidade grande de sangue, é um pouquinho de sangue. Então, a cada 6 meses, levar o seu animal, a gente faz um examezinho de sangue para descartar qualquer doença. E com relação à proteção, fica aí várias opções. Pessoas que não querem dar comprimido, a gente tem formas de tópicas, pipetas que a gente passa no dorso, a gente tem as coleiras repelentes, a gente tem os comprimidos que tem maior durabilidade. Então, assim, toda e qualquer prevenção é essencial para manter a saúde dos seus pets, tá? Perfeito. Muito bem, eu conversei com a doutora Letícia Gomes. Ela é médica veterinária, atende na Bicho de Patas. Doutora, quais são os seus dias na Bicho de Patas? Às terças e quintas esse mês. Terças e quintas, mês de abril. E dos demais meses? É porque a gente vai fazendo escalas, né? A cada mês a gente vê quais os dias que se encaixam melhor. Ah, tá. Então, no mês de maio você pode estar segunda e quarta? Não tá, necessariamente. Eu pensei que ela já ia-se embora, doutora. Não, só esse mês... Não, peraí, né? Assim, a gente faz por escala, para não ficar pesado, puxado para nenhum, né? Porque a gente faz escalas de 12 horas, então...
às terças e quintas. Eu estou lá na Bicho de Patas. Quem quiser pode aparecer, fique à vontade e eu vou estar lá. Unidade Baixa Grande? Não, esse mês eu tô na Ouro Preto. Tá. Muito bem. Obrigado pela concessão da entrevista, doutora. A Bicho de Patas tem 2 endereços para você. Tá aí na tela. Unidade 24 horas 99663-1166 e a unidade Ouro Preto, que o telefone é 98865-0800. Na realidade, eu acho que está trocado o telefone aqui. A unidade 24 horas é 98865-0800 e a unidade Ouro Preto é 99663-1166. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. Então, é isso mesmo. A unidade 24 horas é 98865-0800. A unidade 24 horas fica ali na Rua Expedicionários Brasileiros, quase na curva ali que a gente chama da Barriguda, aberta de 8 às 22 para você comprar rações, remédios, comedouros, né? Você comprar também os seus perfumes, shampoos, tem tudo de cosmético para ali, para o seu cão, para o seu gato. Lembrando que hoje foi o dia dia do gato, né? Hoje foi o dia do banho do gato lá. Meu nome? Spa Day Cat, é dia de quarta-feira, então aconteceu hoje. Mas André, e agora eu não dei banho no meu gato? Não, quarta-feira você vai lá e leva. Detalhe, é na unidade Baixa Grande, tá? Você vai dar o banho no seu gato, na sua gatinha lá, com um ambiente climatizado para eles, né? Separado dos cães, para não ter estresse nem para um e nem para outros, como falei para você. Quer mais informações? Tem banho e tosa também na Bicho de Patas, na unidade Ouro Preto e na unidade Baixa Grande. Informações 98865-0800. Doutora Letícia, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. É muito importante a gente estar falando sobre isso aqui. Você não imagina a quantidade de pets que pode ser salvos da doença do carrapato com essa informação, pode ter certeza. É verdade. E, gente, a doutora foi cirúrgica agora quando falou isso. Porque a doença do carrapato, ela mata o animal. Ou ela pode matar. Isso. Né? Ela pode matar o seu pet. O diagnóstico prévio é a única saída para que ele não venha a óbito. Antes de vir aqui, algumas pessoas vieram a falar comigo e disseram: doutora, eu perdi meu animal com a doença do carrapato. Então, assim, isso foi muito importante, esse momento aqui. Eu estou muito grata por poder estar passando essa informação e muito obrigado pelo convite, André. Valeu. Querendo voltar, tá tudo certo. É só agendar que a gente tá aqui falando sempre de prevenção, de como é que você pode preservar a vida do seu pet. Lembrando, né, gente, em 8 de janeiro do ano passado, nós socorremos um cãozinho de rua, que é o Dodô. Nós levamos ele para Bicho de Patas. Ele é um cão que fica ali, que ficava naquele que hoje é o posto Terra Nossa, do meu querido amigo Tony, né, da construtora Terra Nossa. É aquele posto Shell que fica ali ao lado da escola alternativa, um pouquinho mais na frente, em frente à academia ali, X7, eu acho. E aquele posto ainda não era o Terra Nossa. E o Dodô ficava ali com a Etanol, que era uma cadelinha, doutora, que não botaram o nome dela de Etanol. Ela foi adotada, a Etanol foi adotada. Criativo o nome. E o Dodô foi adotado. E quando eu ia levar a ração para eles toda semana lá. E o Dodô teve um dia que o pessoal falou pra mim: André, o Dodô não tá conseguindo andar. Ele tem uma patinha quebrada. Eu ainda sonho em conseguir reabilitar a patinha dele. Ele sofreu um acidente e tem a patinha quebrada. E ele não conseguia andar. Eu fui lá, comprei uma ração molhadinha pra ele e tal. E na segunda-feira o pessoal disse: André, vem aqui correndo que o Dodô tá morrendo. Eu fiquei muito triste, fiquei arrasado, né? Porque é um cão que eu gostava, levava, ele me via, pulava em cima de mim junto com o Etanol, era uma festa dos dois. E aí nós pegamos ele, o Denis foi comigo lá, levou a viatura da Bicho de Patas, nós levamos ele para Bicho de Patas, socorremos o cãozinho. Tô dizendo isso aqui pela primeira vez, já que passou tanto tempo. E nós fomos cuidar do Dodô. Doença do carrapato, antibiótico terapia, né, soro. Ainda bem que ele é um cão muito dócil. Hoje tá na casa de um cara que é um menino fantástico, né? Já tive visitando o Dodô. Ele já tá hoje com o tutor, já tem uma casa para chamar de sua, né? A gente ajuda com a ração dele. E enfim, e por que eu estou chamando a sua atenção aqui? Porque a doença do carrapato é uma doença que ela pode levar a óbito o seu pet. Isso mesmo. Então, se você o ama, né, que eu tenho certeza que quem tem um pet ama esse pet, não brinca com isso. É um exame de sangue tão baratinho, gente.
É tão baratinho o exame Verdade. que você faz. E você pode prevenir uma doença terrível, né? Além dos desconfortos que podem causar para eles. Tá legal? Mais uma vez, obrigado, doutora Alessandra, obrigado. Ela vai estar comigo na próxima terça-feira. Tema de amanhã no Saúde em Foco, doutor Valberto Santana, médico oftalmologista. Envelhecimento dos olhos. Como prevenir? Aí tu pode perguntar para mim, que não sei de nada. Ô Pepe, se os olhos envelhecem? Claro. E tu não envelhece, os olhos não envelhecem. Tu quer envelhecer com os olhos de 1 ano, né? Agora, né, Marco Aurélio, o cara tem 54 anos que nem eu e os olhos de 1 ano, né? Os olhos tem 54. Agora tem um detalhe. Na medicina, é interessante isso aí. Na cardiologia, você pode ter, igual a mim, 53 anos e você pode ter os seus vasos sanguíneos com a idade de 70. Sabia disso? Pois é, meu filho. Peraí, né? Não é assim também não. Agora, veja, essa vai ser minha pergunta amanhã pro doutor Valberto Santana. Doutor, a gente pode ter 54 de idade e uns olhos de 20, pelo menos, né? Eu não sei de nada. Amanhã nós vamos perguntar ao especialista, tá bom? Logo mais à noite tem CSA e CSE. É do Trapichão, né? O estádio Rei Pelé. Acompanha aqui pelo NN Play, campeoníssimo de visualizações. Toda a equipe pronta e aposto para transmitir para você com o melhor da imagem e do som. Tá legal? Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Amanhã às 13 horas, se Deus permitir, a gente tá aqui de novo no Batente. Até lá. Tchau. Saúde em Foco.